Quem está chegando para a nossa conversa hoje é o Emerson Luz, ele que é médico infectologista e vai conversar com a gente sobre um dos assuntos do momento, que é justamente a subvariante BQ1, uma subvariante da Omicron, que já tem pelo menos 14 casos confirmados aqui no Distrito Federal e vários casos espalhados pelo país e pelo mundo. Doutor Emerson, bom dia, bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Então a gente começa do começo, não é? O que a gente sabe até agora sobre a BQ1? É uma subvariante mais transmissível? Ela tem capacidade de causar casos mais graves? Ou não é nada disso? O que a gente tem de informação até o momento? A BQ1 é uma subvariante que teve origem lá naquelas variantes da Omicron. Então ela herdou várias características da Omicron, como a transmissibilidade alta, inclusive a dela é mais elevada ainda, mas os estudos não estão associando ela a casos mais graves. O que chama a atenção é que está causando um grande número de casos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, e isso faz com que muitas pessoas procurem o sistema de saúde, o atendimento médico, e poderá sim causar um problema no sistema de saúde justamente pelo grande número de pessoas. E mesmo com uma letalidade mais baixa, o perigo está na grande massa de pessoas doentes. Entendo. Doutor Emerson, bom dia. Obrigado pela tua disponibilidade com a gente aqui hoje no Nova Manhã Brasília. Quem está vacinado, quem completou o seu ciclo vacinal, precisa se preocupar? Porque a gente está vindo de uma pandemia que mexeu muito com todos nós, né? Então, a pessoa ouve a notícia de que tem uma nova variante, começa a espirrar, muitos já começam a se preocupar, às vezes tem ali um efeito psicológico, já vem uma falta de ar. Quem está vacinado pode relativamente ficar tranquilo, doutor? Olha, o momento é de cautela, isso exige cautela de todos. Certamente quem completou o esquema vacinal está mais protegido. A tendência é ter quadros mais brandos. As pessoas com comorbidades, as pessoas que têm essas doenças que podem piorar no caso da Covid, ou idade acima de 65 anos, com certeza devem observar ter mais cuidados em relação à aglomeração, ao uso da máscara. Mas a vacina já se provou como aquela medida eficaz que realmente modificou a história da própria doença na humanidade. Então, estar com o esquema vacinal completo agora é de suma importância para enfrentar essa ameaça. Essa subvariante, a gente tem que considerar ela uma ameaça para a saúde pública. É uma variante de preocupação. Doutor, não seria o caso, então, de aqui no Distrito Federal a gente, na verdade, a Secretaria de Saúde, começar a pensar em ampliar a faixa etária que pode receber, por exemplo, a quarta dose, porque aqui a gente aplica a quarta dose nas pessoas com 40 anos ou mais, mas já tem estados que aplicam até a quinta dose. Será que esse gap não pode prejudicar a gente de alguma forma? Com certeza nós temos que pensar nessas pontas que ficaram soltas. Então, a quarta dose acima de 40 anos abaixo de 40 anos, vai ajudar muito a conter a disseminação. E as crianças hoje, principalmente os bebês, que está previsto 6 meses abaixo de 3 anos, seria 2 anos e 11 meses, é um grupo que estão vacinando somente os com comorbidades. São Paulo está fazendo uma coisa muito interessante, está fazendo uma lista de espera para os pais de crianças de 6 meses abaixo de 3 anos que queiram vacinar numa xepa, que seria uma xepinha, como estão chamando em São Paulo. Então eles cadastram, porque quando abre o frasco, são 10 doses, ou quando tira da refrigeração uma quantidade de doses que não vão ser utilizadas, essas doses, isso pode perder. Então esse uso da xepa é uma boa estratégia. Mas com certeza abrir para essas pontas que ficaram soltas na vacinação é de suma importância agora. Esquema vacinal completo, as 2 doses, a dose de reforço. E com certeza o segundo reforço vai fazer toda a diferença. 8h14, você está na Nova Brasil FM, a gente está conversando ao vivo aqui com o Dr. Emerson Luz, que é infectologista, está trazendo informações atualizadas sobre a BQ1, essa subvariante da Omicron.
Doutor, a gente, desde o início da pandemia, está vendo que o que acontece no Brasil é aquilo que acontece um pouco antes na Europa, nos Estados Unidos, né? A coisa acontece lá, um pouquinho depois, com um pequeno delay, chega aqui ao Brasil. No caso dessa nova variante, não foi diferente. Existe a essa altura da pandemia alguma chance de surgir variantes que possam escapar do esquema vacinal? Ou é remota a chance de uma nova variante que, de fato, a vacina não seja tão eficaz para os casos mais graves e óbitos? Veja bem, o surgimento de novas variantes é por mutação genética e nunca cessou, ela está sempre ocorrendo. Parece que nós ficamos Tá. com um período de tempo que não teve, na verdade estavam surgindo. Essa foi a que chamou a atenção, porque ela já, de certa forma, ela escapa do sistema imunológico. É uma característica da Ômicron, já era fugir um pouco do sistema imunológico. E as mudanças que ocorreram ali naquela proteínazinha que faz a ligação com a célula já foram suficientes para dar essa fugida. Porém, como já foi dito antes, a vacinação é de suma importância. E temos que destacar que já está sendo utilizada em alguns locais, alguns países, uma vacina bivalente. O que significa? Uma vacina que mistura aquela cepa original, que deu início à pandemia, e uma cepa pegando principalmente a BA4 e a BA5, que deram origem, a BA5 deu origem à BQ1. Então vai aumentar muito a proteção. Então é um momento de nossas autoridades sanitárias olharem para essas vacinas bivalentes e começarem a fazer os testes, ver se aqui no Brasil, e se for possível aprovar e começar a usar o quanto antes. Agora são 8h17. Queria perguntar para o senhor o que a gente pode falar com relação à volta do uso de máscaras, não é? A gente teve no domingo o Ministério da Saúde recomendando, por meio de uma secretaria, que as pessoas usem máscaras, não obrigando, mas recomendando. Aqui no DF, por hora, o governo descarta a possibilidade da volta da obrigatoriedade das máscaras, mas a gente já tem, nas ruas a gente já vê um movimento de algumas pessoas voltando a usar as máscaras, e há também algumas empresas que já estão tornando nas dependências dessas empresas, de novo, obrigatório o uso desse item de segurança. O que a gente pode dizer, doutor, sobre aquilo que todo mundo chama de gestão individual de riscos? A gente deve, enquanto indivíduo, voluntariamente já voltar a adotar as máscaras? Depende do local, depende da pessoa. O que a gente pode falar sobre isso? Eu gosto muito de falar que o uso da máscara hoje depende da percepção do risco. Se eu estou indo para um local de ventilação inadequada, com um grande número de pessoas, transporte público é o exemplo clássico, eu vou utilizar a máscara. Provavelmente o retorno dessas ondas que estão previstas agora, que já estão acontecendo e vai acontecer aqui no Brasil, ele não é acompanhado do número de óbitos e nem de internações, mas vão ocorrer óbitos, vão ocorrer internações. Por isso é muito importante fazer essa proteção. Quanto mais eu colocar barreiras, mais eu consigo deter um pouco o espalhamento, digamos, desse vírus aí no ambiente. A máscara, ela é essencial para eu ter essa barreira, impedir de passar ou de pegar. Então eu tenho que utilizar essa máscara sim em locais fechados, em hospitais, em clínicas, e principalmente se eu estiver também sintomático, com dor de garganta, febre, coriza, tosse, qualquer sintoma respiratório gripal, eu vou utilizar a máscara para tentar quebrar essa correia de transmissão, essa cadeia. Então, eu quebrando, eu consigo diminuir. E quanto maior o número de transmissões e mais ou vai ocorrer a replicação do vírus, maior a possibilidade de surgirem outras variantes, como foi detectado no Amazonas agora, que é parente da BQ1, que é a BE9, também é caracterizada pela alta transmissibilidade. Doutor Emerson, a gente tem muita gente cansada da pandemia, né? Enfim, a nossa vida basicamente voltou ao normal já, depois da vacinação em massa e dessa queda expressiva no número de óbitos. Em razão disso, quem gripa hoje não é todo mundo que vai se dispor a fazer o teste de Covid. A gente tem hoje os testes rápidos que estão sendo vendidos ali, até com promoção logo na entrada das farmácias. Qual é a orientação para testagem? Quem é que a esta altura da pandemia
precisa fazer o teste de Covid? Todos aqueles que apresentarem sintomas gripais? Esse é o ideal. Todo mundo que tiver com sintoma gripal, fazer o teste, porque ele vai estar protegendo a parte da sociedade que não tem proteção. Os idosos, as pessoas com comorbidades, pessoas que convivem com essa pessoa. Então, o ideal, sim, com sintoma respiratório, fazer o teste. Lembrando que aquele de farmácia, ele tem uma boa acurácia, ele não serve para fazer diagnóstico. Ele serve para fazer uma triagem. Deu positivo, eu tenho que ir num serviço de saúde para fazer ou o teste do antígeno ou mesmo o RT-PCR. Mas é sim importante eu fazer esse teste. Se eu estiver desconfiado, é um custo que vale a pena, porque eu vou quebrar essa cadeia de transmissão e vou proteger aqueles elos da corrente que estão mais suscetíveis e são hoje mais vulneráveis. Doutor, já encerrando Legal. aqui da minha parte, eu tenho duas perguntas em uma. Primeiro, como é que está a orientação hoje para os casos positivos? Qual que é o tempo de isolamento indicado? São 5 dias, são 7 dias? Depende da pessoa. E já emendando na próxima, te perguntaria sobre a questão de uma nova onda. A gente pode, então, estar entrando em uma nova onda da Covid, com talvez possibilidade de fechamento de locais, de adoção de novo de algumas medidas sanitárias, ou talvez não seja o caso, e esse surgimento de novas subvariantes, sublinhagens, é um movimento esperado, normal. Quanto à primeira parte, em geral são 7 dias de isolamento, para justamente fugir dessa fase de transmissão, diminuir a possibilidade de transmissão. Já tivemos 14 dias, foram alterando esses períodos. 7 dias é o ideal de isolamento para evitar essa transmissão. Quanto a questão de nova onda, o que pode acontecer agora? Estamos num período, uma confluência de fatores, como alguns autores falam, uma tempestade perfeita, festas de fim de ano, uma nova variante mais transmissível, Copa do Mundo, e tem outro fator associado que pode levar a um super necessidade de termos um sistema de saúde mais eficiente, que pode levar justamente à quebra aí, talvez. Eu posso estar exagerando, mas teremos dengue também. Temos que lembrar que está começando a chover, é uma doença sazonal e pessoas com sintomas de dengue, febre, dor no corpo, são sintomas muito parecidos, apesar de não ter aquele componente respiratório, isso pode levar. Então, novas ondas, elas podem ocorrer, mas não serão como antigamente. Antes a humanidade não conhecia o coronavírus, por isso que tomaram tantas medidas extremas, porque não sabíamos como seria o resultado. Por isso, fechamento de fronteira, lockdown, fechamentos. Provavelmente isso não vai acontecer mais, mas o sistema de saúde tem que estar pronto para esse aumento de demanda que vai ocorrer nas próximas semanas. Doutor, a gente está caminhando para o fim da nossa entrevista, nosso tempo estourou, já agradecendo a tua disponibilidade. Eu vou finalizar então aqui, o código do jornalista não permite, mas vou fazer 2 em 1 também. A primeira dá um serviço para o nosso ouvinte, por favor, sobre quem tomou qual vacina, quantas são. Porque eu tomei Janssen, por exemplo. Então eu tomei 2 doses de Janssen, mais uma, que no meu caso foi a Pfizer, né? Então com isso eu completei o meu esquema vacinal. Minha esposa, por exemplo, que tomou Pfizer, tomou 4 Pfizers. Então eu queria que o senhor relembrasse esse esqueminha para o nosso ouvinte, por gentileza. E a segunda pergunta é, quando que a Organização Mundial da Saúde decreta o fim de uma pandemia? Lembrando que a Janssen foi uma grande promessa de uma vacina de uma dose única. Então, depois veio um reforço e teve mais um. Então, são um total de 3 doses. Primeira dose, primeiro reforço, depois o segundo reforço. Quanto às outras, estão ocorrendo 2 doses, um reforço e provavelmente vamos para o outro reforço, totalizando 4 doses. Então, vocês estão colocados aí justamente com o número correto de doses. Lembrando que é de suma importância o Brasil começar a olhar para as vacinas bivalentes e trazer para cá e começar a utilizar para aumentar o nível de proteção. Quanto à outra questão, você fez 2, me relembra? OMS. Quando que a OMS, quando que acaba sim, a sim. pandemia? Quando que acaba a pandemia? E em algum momento, o coronavírus vai voltar para aquele nicho original dele,
que era um vírus que causava na verdade, causava resfriado. Então, ele aos pouquinhos está voltando para quadros mais brandos. Quando deixar de impactar, quando deixar de ter esse risco de causar tantos danos, a OMS ela vai ter que se posicionar. Em geral, ela se posiciona, uma pandemia dura 2, 3 anos, ela vai se posicionar em algum momento dizendo, pronto, a doença ela ainda existe, é uma doença sazonal, uma doença ambiental, mas não estamos mais numa pandemia. Estamos agora enfrentando uma doença que vai fazer parte do nosso calendário vacinal. Pode ser que dure algum tempo ainda essa vacina, temos que obrigatoriedade de vacinar, mas ela vai se posicionar assim. Esperamos aí que esse ano já tenha esse posicionamento. Muito bem, esse foi o Dr. 2023. Emerson Luiz, 2023, está quase acabando esse ano de 2022 já. Emerson Luiz, infectologista, que gentilmente nos atendeu e nos ajudou a traçar aqui esse cenário completo dessa nova subvariante de uma outra variante do novo coronavírus. Doutor, muito obrigado, uma ótima quarta-feira para o senhor, até uma próxima. Até, uma satisfação estar aqui. Obrigado.